E aí é um crime Doutor grave. César, ainda nessa fala última sua, a população às vezes também tem um certo receio, diz assim, poxa, o Fundo de Participação Partidária de 2012 chegou a perto de 300 milhões, foram 286 milhões e alguma coisa, né? Esse ano provavelmente passará dos 300. Pergunta à população, será que isso não seria melhor em merenda escolar, em escola, em hospitais? Como é que vocês responderiam essa pergunta da sociedade? É muito mais barato para a sociedade ter partido político, ter um partido político sério, financiado por ela própria, do que financiado pela corrupção. O dinheiro que é desviado pela corrupção é muito superior a esse dinheiro que vai para o fundo partidário. Nós estamos falando aqui agora em alguns bilhões. Nos últimos 10 anos, 5 empresas financiaram, com recursos próprios, 5 bilhões de reais, campanhas eleitorais. São as que têm grandes obras públicas. Então, a economia que nós vamos ter, gastando um pouco mais, às vezes você gasta um pouco mais para ter economia muito maior. É quando você compra um produto de boa qualidade e o seu retorno é muito maior do que você comprar um de péssima qualidade, você vai gastando o tempo todo para fazer essa manutenção. É isso que nós vamos mostrar para a população, que é muito mais barato ter um financiamento e uma verba destinada à política, porque política é vida, do que se esconder nesse debate e deixar que os financiamentos de campanha sejam feitos por empresas, algumas bem intencionadas, mas infelizmente por algumas muito mal intencionadas. E é mais barato para o Brasil, nós não temos dúvida disso. De fato, já há um financiamento público de campanhas, porque o dinheiro que circula nas campanhas, ou ele já é público, está saindo diretamente dos cofres públicos através de desvios, ou ele é indiretamente público, porque ele é um dinheiro que entra privado na campanha, de fontes privadas, mas depois ele vai ser pago com contratos públicos, inclusive com lucros imensos. Há uma pesquisa realizada por pesquisadores norte-americanos que mostra que há uma taxa de retorno de R$ 8,5, R$ 8,50 para cada real investido em doação de campanha no Brasil. Então é um negócio da China, né, que precisa acabar. Por isso é que é um financiamento público terrível, porque esse dinheiro volta multiplicado por muitas vezes. E ele se multiplica por muitas vezes por quê? Primeiro porque vem o prêmio daquele que apostou na campanha. Ele não vai apenas receber de volta o que apostou. Ele vai receber com um prêmio agregado. Além disso, já vem aí a antecipação da futura campanha, porque vem um superfaturamento para que o próprio político recupere diretamente junto à empresa uma parte daquele dinheiro do contrato que ele guardará para as suas futuras campanhas. Então, há um pior financiamento público possível. E ninguém duvide de que, porque as empresas... Não, os empresários que bancam as eleições brasileiras, eles lucram com contratos públicos. Então, ninguém faz isso em nome da democracia. E mesmo trabalhando com boa-fé, quando alguém vai se candidatar a deputado, você sabe bem mais do que eu, quanto custa uma eleição de um deputado? 3 milhões? 4 milhões? 5 milhões? Quem banca 6 milhões? Ele pode ter dos recursos próprios. Supor que ele tenha recursos próprios para bancar 6 milhões. Essa é uma pergunta que a gente faz em relação à democracia. Só aqueles que são nascidos em berços esplêndidos podem se candidatar? Aqueles que dispõem de 5 milhões podem se candidatar? Ou nós devemos pensar na democracia numa regra que todo cidadão possa se candidatar, pobre ou rico? O financiamento público de campanha vai permitir que o pobre se candidate em igualdade de condições, com paridade de armas. Isso é que é democracia. E eu não tenho dúvida que quando nós colocarmos esses argumentos, de mostrarmos que a população pode efetivamente ter seu representante, alguém que nasce, que mora ao seu lado, que o financiamento vai dar essa igualdade, nós vamos convencer a população. E todos essas coisas que vão colocando, que nós vamos dar mais dinheiro para corrupto, nós vamos derrubar. Porque, repito, política é vida, não é politicagem. O sistema atual aqui faz a separação, porque ele favorece a politicagem e não a política. Ainda para reforçar e clarear esse debate, né? Votar só no candidato ou votar só no partido? O voto em lista é um voto que a OAB tem defendido, porque ele valoriza o partido e facilita a prestação de contas, facilita que um fiscalize o outro. Essa é uma proposta que tem sido defendida, pode parecer antipática, mas alguém fez uma pergunta que nos convenceu na OAB. No sistema atual, como têm sido feitas as renovações políticas? Quem são os candidatos atuais? Os filhos
os secretários de Estado, os secretários de Fazenda, não há renovação. Hoje o caciquismo, nessa votação aberta, é que tem imperado nas sucessões e nas renovações partidárias. O voto em lista, o partido vai ter que escolher alguém muito bom para integrar a lista, porque senão você não vai votar. Ele não vai botar o bom candidato em quinto. Eu vou votar nesse para não eleger. Então ele vai ter que botar os bons candidatos para que atraiam na sua lista. E aí os bons candidatos passam a ter uma chance maior, até porque a fiscalização e a visibilidade vai ser maior. Os partidos crescem, eu não tenho dúvida nenhuma que a proposta mais democrática, embora cause estranheza, mas o novo causa estranheza. A gente não tem medo do novo. O movimento de combate à corrupção eleitoral ainda está decidindo sobre que sistema eleitoral defender, apontar para a sociedade. Há pessoas no movimento que defendem, organizações como a OAB, que já tem uma postura sobre financiamento público, ou sobre a lista fechada, mas há também outras propostas. Particularmente, eu estou aberto a pensar um mecanismo que possa, com as vantagens da lista fechada, e a maior delas é o fortalecimento das estruturas partidárias, porque não há democracia que sobreviva sem partidos políticos com uma ideologia definida, com um programa definido. Isso nos falta no Brasil. O Brasil quer sentar na mesa das grandes nações e precisa resolver esses déficits se quiser fazer isso. Para isso nós precisamos fortalecer o partido político. Isso é verdade. Agora, talvez não seja o único caminho a lista fechada. Estamos em debate, finalizando esses debates, e logo, logo nós, enquanto movimento, apresentaremos... Agora, nossa proposta é flexível, né? Lista fechada no sistema belga. Apresenta-se a lista e o candidato pode modificar um pouco a ordem da lista apresentada pelo partido. É um sistema meio mesclado. Mas que é importante ter a lista porque... para enfatizar a figura do partido e melhorar a fiscalização. Porque hoje você tem no sistema aberto, um partido apresenta 30 candidatos a deputados, são 30 prestações de contas. Se você tem um voto fechado, tem uma prestação de contas. Então é muito mais fácil a fiscalização. E a responsabilidade é coletiva. Um fiscaliza o outro. Eu agradeço muito a presença do juiz Marlon César Brito, batonê da advocacia brasileira, e gostaria que vocês deixassem para a sociedade brasileira uma mensagem de otimismo, de esperança, e convocá-los a participar desse debate salutar, né? Porque democracia sem povo não é democracia, e povo sem democracia também não é povo, né? Então vocês estão com a palavra. Eu queria fazer, na verdade, um convite para a sociedade. Nós fizemos a lei da ficha limpa, e no começo nós ouvimos de um deputado que era mais fácil um boi voar do que a lei da ficha limpa ser aprovada. Nós tivemos que passar por esse tipo de sabor no Congresso e vencemos. O boi voou. Né, César? E o convite que eu deixo é que em breve vocês receberão por e-mail, ou no Twitter, ou no Facebook, ou verão pela televisão, ou verão no jornal, um convite para participar da campanha Eleições Limpas, através da qual nós vamos coletar milhões de assinaturas para mudar o sistema eleitoral brasileiro. E eu peço a vocês já viram o exemplo, nós conseguimos com a lei da ficha limpa. Assinem novamente, peçam para os seus colegas assinarem, para os seus colegas de trabalho, estudantes, alunos, vizinhos, e só uma unidade sem precedente da sociedade brasileira na sua base, só um movimento realmente de baixo para cima fará com que nós aprovemos a mais difícil lei de iniciativa popular já apresentada, mas também a mais necessária, a mudança do sistema eleitoral brasileiro. E participem da campanha Eleições Limpas, que está prestes a ser lançada. Olha, em 1984, nós saímos às ruas com um sonho. Queremos eleições diretas já. Mobilizamos milhões de cidadãos brasileiros. O Congresso não nos acatou. Logo a seguir, derrubamos o candidato da ditadura militar. A mobilização serviu para isso. Em função dessa mobilização, fizemos a Assembleia Nacional Constituinte, que trouxe para o Brasil uma Constituição cidadã, povo nas ruas. Quando nós conversamos, logo numa outra discussão do impeachment do presidente Collor, também as pessoas diziam, não vai dar certo. No Brasil ninguém é afastado. O povo foi às ruas e trouxe um instrumento popular que era o impeachment. Afastamos o presidente da República.
Na lei de iniciativa popular das compras dos votos, mesma questão. O povo foi às ruas. Ficha limpa, o povo foi às ruas. Então, qual é a mensagem disso tudo? Povo nas ruas. Se nós acreditarmos em nós mesmos, como quis a Constituição e quer a Constituição, e nos mostra a história, nós não temos dúvida nenhuma. Nós vamos fazer com que o Brasil efetivamente tenhamos eleições limpas. E eleições limpas significa apostar que o povo não é apenas o destinatário de uma norma. O povo é a razão de ser da democracia. O povo ditando o que pensa. Eu não tenho dúvida, nós somos otimistas nisso aí. Nós não temos dúvida nenhuma que essa lei vai pegar. É difícil? É difícil. Mas a vida não é feita de coisas fáceis. O fácil no passado era morar nas cavernas, porque o outro lado era o lado do medo, das assombrações. Saímos das cavernas e mostramos que o mundo é o que é hoje. Agradeço a presença de vocês. O Sindileges vai continuar a serviço do Brasil, defendendo o aprofundamento e a qualificação dos debates que interessam à cidadania, à democracia e, desde já, falamos eleições limpas já. No próximo programa trataremos de um tema conexo, que é uma emenda constitucional que tramita no Congresso Nacional e quer impor a mordaça no Ministério Público, situação essa com a qual nenhum brasileiro, nenhum cidadão pode concordar. Então sejam bem-vindos para os próximos programas. Um abraço a todos.